Oi, gente, tudo bem? O Fica a Dica de hoje é com o advogado eleitoralista, Dr. Vandir Alan. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje e dar essas dicas tão importantes que a gente vai conversar aqui, né? Olá, Andressa, olá a toda a audiência, é um prazer estar aqui com você. Para começar, vou explicar para vocês. Nós vamos conversar sobre fake news. Em épocas de campanha eleitoral, um assunto muito importante. Doutor, explica pra gente o que é a fake news, assim, de uma forma mais fácil, né? A fake news ela não é só a notícia ou a fala mentirosa, né? É também aquela fala descontextualizada, aquela fala onde você retira um elemento e dá um significado todo diferente para o fato que você está querendo relatar. E quando a gente fala de eleições, fake news eleitorais, são aquelas notícias que têm a intenção de direcionar o eleitor para um ou para outro lado, descontextualizando ou tirando o elemento essencial daquilo que se noticia, Andressa. E, assim, em épocas de campanha, a gente vê fake news de tudo, mas em épocas de campanha, acredito que seja mais intenso, né? E acho importante a gente falar que fake news tem punição. Com certeza, tem punição. Algo que a gente precisa dizer é que fake news sempre existiram, né? Ao longo da nossa história, principalmente em períodos eleitorais, alguma alegação sobre a conduta, a moralidade, as posições de um ou outro candidato sempre eram espalhadas ali em panfletos, né, às vésperas da eleição. A diferença é que a fake news hoje, nessa realidade tecnológica que a gente está, com um clique de botão eu consigo alcançar o estado inteiro, o país inteiro, a capacidade dessas notícias descontextualizadas ou dessas notícias mentirosas atingir um volume grande de eleitores e determinar uma eleição, ela é efetiva e é real. Só que quem faz isso, se candidato, tem punições muito severas, né, podendo chegar até a cassação do registro ou diploma, como aconteceu com o deputado Francisquini nas últimas eleições, foi condenado por abuso dos meios de comunicação, por espalhar notícias falsas sobre o processo eletrônico de votação. E só que, Andressa, ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral ela se preparou muito bem para combater as fake news direcionadas aos candidatos. Né? Ela não esperava que as fake news fossem ser direcionadas para a instituição Justiça Eleitoral, para o sistema eletrônico de votação. Então, hoje, não só o candidato pode ser punido com a cassação do registro ou diploma, mas também o eleitor, que veicule notícias falsas, que possam ensejar a instauração de qualquer procedimento criminal, civil ou qualquer um outro com finalidade eleitoral, responde pelo crime tipificado no artigo 326-A do Código Eleitoral, que tem pena de 2 a 8 anos, ou seja, é algo tempo, né, na cadeia. É algo muito sério para ser tratado com o desdém que muitas vezes nós tratamos ao simplesmente encaminhar uma notícia que a gente recebe em um ou outro grupo de WhatsApp, sem, em alguma medida, verificar ali a autenticidade daquela fonte ou daquele conteúdo. Às vezes o candidato, ele não cria nenhum tipo de conteúdo, mas o eleitor dele cria e dispara ali nas redes. Esse eleitor pode ser punido e o candidato também. Sim, olha só que interessante, Andressa. A resolução que trata da propaganda nas eleições desse ano, ela trouxe um dispositivo que diz que o candidato ele tem o dever de verificar minimamente a autenticidade e a veracidade daquele conteúdo que ele está compartilhando. Então o candidato ele não pode dizer, não, mas eu recebi e enviei. Não. Como candidato, ele tem o dever de minimamente checar a veracidade daquele fato que ele está compartilhando aí. Então, assim, a sanção é para um e para outro, e o candidato ele não pode se eximir da sua responsabilidade simplesmente dizendo que encaminhou algo que recebeu na sua rede social. E fake news é uma das coisas que não pode. O que mais que não pode e o que pode durante esse período eleitoral, tanto para o candidato quanto para o eleitor? Primeiro, com relação ao eleitor, Andressa. Nós temos uma garantia constitucional que é da livre manifestação do pensamento. Então, o eleitor, ele pode
por qualquer meio e forma, né, manifestar a sua posição política pessoal, a sua preferência eleitoral. Tanto é que no dia da eleição o eleitor pode ir, inclusive, com uma camiseta, com um broche escrito o nome do candidato dele, desde que ele mesmo tenha produzido aquilo, não tenha sido distribuído por comitê, né? Ele pode manifestar essa sua posição política, né, essa sua preferência eleitoral, com a máxima liberdade, fundado no princípio do direito à livre manifestação, à livre expressão do pensamento. O candidato ele tem uma série de restrições. A propaganda eleitoral, por exemplo, ela só pode acontecer no rádio e na televisão dentro do horário eleitoral gratuito. Nas redes sociais, o candidato só pode usar as suas redes sociais e os demais eleitores podem fazer a manifestação desde que não sejam remunerados para isso. O candidato ele não pode comprar banco de dados para enviar mensagens em massa, por exemplo. O candidato ele tem limite de gastos, né? Um limite absoluto de gastos na campanha eleitoral, e isso inclui a propaganda eleitoral. Então, tem uma série de restrições, especialmente para o candidato e para o eleitor. Aquilo que exceda a livre manifestação do pensamento, quando ofende a honra, a imagem, a integridade de qualquer terceiro, ele vai responder dentro desses limites. Doutor, então quer dizer que se eu recebo mensagem de determinado candidato, não tenho número, salvo na minha lista de contatos, não conheço, eu posso denunciar no TRE? Sim. O candidato, quando ele envia uma mensagem, ele tem que possibilitar o descadastramento daquele número, caso o eleitor assim o queira, né? Se ele obteve esse seu contato através da compra de um banco de dados, isso é uma infração eleitoral e tem consequências graves para o candidato. O que normalmente se tem? O candidato ele coleta ao longo da sua caminhada política aí uma série de contatos de pessoas que participam de reuniões públicas que são feitas por ele. Normalmente tem uma lista de presença ali na entrada dessas reuniões, então são enviadas normalmente para esses números. Mas qual que tem que ser o cuidado do candidato? Ele tem que dizer naquela mensagem se você aceita ou não receber outras mensagens. Se você disser que não e ele continuar enviando mensagem para você, ele vai ser multado em R$100 por cada mensagem que ele enviar para o número que pediu para ser descadastrado. Então, assim, pode ter uma consequência financeira grave para o candidato que não observar aí essa intimidade, né, do eleitor que não quer ser incomodado com as suas mensagens. Para finalizar, eu acho que agora deu para a gente entender um pouquinho e ficar esperto em relação aos nossos direitos e deveres enquanto eleitor. E eu queria que o senhor desse algumas dicas sobre como identificar as fake news. Acho que a primeira dica, a essencial, é desconfie. Desconfie de tudo aquilo que é muito gritante, tudo aquilo que é muito chamativo, apelativo. Normalmente essas notícias, elas são, no mínimo, manipuladas, né? A gente precisa credibilizar mais a imprensa, porque eu bem sei o trabalho que vocês têm de checar, de validar, de consultar outras fontes. Então, assim, quando uma notícia vem de um veículo de comunicação já estabelecido, não que esses veículos também não cometam fake news, cometem, mas a credibilidade é maior. A confiança de que aquilo foi checado é muito maior. Pesquise nas agências de verificação de fatos, né? Por exemplo, a OAB lançou no começo desse ano, Andressa, um programa chamado Eleições de Fato. Nós criamos uma agência de fact-check em parceria com a Unievangélica de Anápolis para receber essas consultas dos eleitores, né, que tem alguma dúvida com relação àquela notícia, aquele vídeo. Nós vamos fazer essa verificação e a própria OAB vai responder, não, é verdade, é mentira, é descontextualizado. Então, busque, antes de compartilhar, busque em alguma medida verificar a veracidade daquela informação que você está recebendo. Eu sei que existe um impulso natural da gente compartilhar principalmente aquilo que reforça a nossa posição pessoal. Se eu sou a favor do presidente, eu recebo algo a favor do presidente, a minha tendência natural é compartilhar aquilo. Se eu sou contra o presidente e recebo algo contra, também a minha tendência natural é querer compartilhar aquilo. Desconfie,
consulte, verifique, não seja partícipe na disseminação das notícias falsas e, pior, não corra o risco de responder criminal ou administrativamente pelo compartilhamento de notícias falsas. E é interessante o senhor falar isso, porque hoje em dia é muito fácil a gente editar uma imagem. E às vezes, eu já vi várias vezes, colocarem como se fosse, por exemplo, do G1. Uma matéria do G1. E aí aquela chamada assim, gritante e sensacionalista. E as pessoas acreditam que realmente é do G1 e começam a compartilhar. E é muito fácil hoje também a gente acessar, né? Sim. Entra no G1, joga a matéria. Não achou? Identifiquei que é falsa. Já é falso. E tem outro, além desse projeto de vocês da OAB, no Google, quando a gente joga, tem um site de fato ou fake. Ele sempre diz ali se a matéria é fato ou fake. E assim, todas as vezes que eu precisei, jogava lá e descobria. Então, assim, acho que falta um pouco de interesse também, né? De procurar. Dá um pouquinho de trabalho, né? E hoje, com as chamadas deepfakes, nós temos vídeos onde é possível pegar essa minha imagem aqui, colocar outro rosto aqui, né? Como se fosse um candidato, ou fazer de conta que é o candidato mesmo falando. Então, fica mais difícil ainda você ter a certeza se é verdade ou mentira. Então, por isso que eu digo que buscar nos grandes veículos de comunicação, especialmente assim, pega um que é mais à esquerda, pega outro que é mais à direita, vê como que aquilo foi noticiado ali, que você vai ter uma segurança quanto ao conteúdo da matéria que você está compartilhando, Andressa. É isso, doutor. Muito obrigada por ter conversado com a gente, explicado e esclarecido esses pontos tão importantes. A gente vai ficando por aqui e as portas estão sempre abertas. Foi uma alegria, uma honra e estou sempre à disposição também. Um grande abraço a todos. É isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.